Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul com o Atualidades Pampa. Eu acredito que entre as manchetes desse dia de hoje, as coisas que nos causam estranheza e até desagrado foi a decisão do STF de que não haverá voto impresso nestas eleições de 2018. Está decidido. Outra coisa lamentável, e certamente será assunto nosso, e principalmente para o Marne Barcelos, é a certeza, o indiciamento agora que ratifica as suspeitas e as investigações de algum tempo atrás, de alguns anos atrás, de que 28 professores, servidores e bolsistas fraudaram bolsas universitárias. Lembra do episódio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Pois é. Uns anos atrás foi levantado entre é verdade e não é verdade. Agora, a Polícia Federal está indiciando 28 professores, servidores e bolsistas. Eu acho que já é assunto suficiente para nós começarmos este programa de hoje e que nos deixa um pouco temerosos. Pasmos, né? Pasmos. No momento em que professores, bolsistas, os bolsistas até foram os beneficiados. Mas que horror isso, né, Marne Barcelos? A gente vê tanta coisa nesse nosso país, como a venda, por exemplo, de carta sindical por 4 milhões, uma carta que custa apenas R$200, a sua formalização. E quando a gente vê professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das melhores universidades desse país, quando se vê alunos bolsistas integrados a um esquema de corrupção, porque não vem me dizer que a Polícia Federal criou esses indícios. Os indícios foram aparecendo depois de pesquisa, depois de um processo investigatório bastante profundo. A Polícia Federal houve por bem determinar este indiciamento. Eles não foram condenados. Claro que eles vão a juízo, etc, etc. E serão condenados se as provas forem realmente robustas. 2015. Isso começou em 2015. 2015. E a gente já tinha tratado esse assunto em outras oportunidades. Então, isso vem falar do espírito nosso do Brasil, porque não só deles, desses professores, desses alunos, levar vantagem, aquele velho espírito brasileiro, vamos levar um pouquinho de vantagem em alguma coisa. Então as pessoas não pagam impostos, as pessoas procuram fraudar, as pessoas procuram surrupiar alguma coisa. Eu lamento profundamente, porque a gente que fala de educação, que se postula tanta coisa, eu que falo sobre todos os dias, que a única diferença entre o ser humano é o conhecimento, e existe muitas pessoas, principalmente os do topo, que não querem que as pessoas saibam, que as pessoas aprendam. A diferença do ser humano é o conhecimento, é o dicionário. Eu sempre postulo isso e brigo por isso. A gente vê professores metidos numa podridão, numa coisa sórdida. A palavra sórdida como essa. Olha, não merecem ser chamados mais de professores e os alunos não merecem mais ser chamados de alunos. E que a lei se cumpra, como disse Maquiavel, aos amigos os favores, aos inimigos os rigores da lei. Maquiavel tinha razão. Sem dúvida. Gustavo Vitorino, o que tu achaste disso? Eu não sei se algum de vocês tem alguma opinião. Eu fiquei assim, foi o indiciamento, porque é a ratificação daquilo que a gente, até o momento do indiciamento, tu fica pensando assim, vai ver, não é bem assim, mas é uma coisa lamentável, né? A gente noticiou no ano passado, quando essa investigação começou, que a Polícia Federal tinha encontrado fortes indícios, e aí na própria universidade se encontrou uma série de irregularidades que todo mundo viu agora, de forma escancarada, algo que eu tenho dito aqui nesse programa desde que começou a Atualidades Pampa, quase 4 anos atrás. Eu tenho dito o seguinte: essa tal de autonomia das universidades, autonomia universitária, é um convite à vigarice. Não pensem que é só a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que tem sacanagem, não. Não. Se for investigar, vocês vão ver que os comandos, as reitorias, essas regências, o adicional de não sei o que financia o diabo que o carrega da mãe do Badanha, é cheio de penduricalho e isso vale muito dinheiro. E esse dinheiro, dada a autonomia e com uma fiscalização medíocre que nós temos, deu no que deu. Aí as pessoas veem, mas uma universidade pública, eu já disse aqui, universidade pública é para pobre. Pobre.
Eu acho que quem pode pagar, tem que pagar. Ah, mas não, Vitorino, tem que pagar. Mas eles são pobres. Não. Marni, pobres não de são espírito. Pobres de espírito. Sim. O senhor fez um neologismo bacaninha aí, mas eu continuo dizendo que é um bando de vigarista, é um bando de sem vergonha que tem que ir pra cadeia. E outra coisa, Polícia Federal, quando investiga, encaminha para o Ministério Público Federal e é feita a denúncia, eles produzem provas contundentes. Robustas. Então, Michel Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco estão encrencados? Muito. Porque a Polícia Federal determinou agora, pediu a quebra do sigilo telefônico dele. E se derem, vai ser um pega pra cá. Dona Magda, essa... Pois não, seu Ruxão. Saudade dessa bancada. Azar. Saudade dessa bancada. Azar. Essa matéria, ela estourou agora de noite. Deixa a Márcia de mim. Ah, não, mas se eu vou sofrer críticas... Mas se eu vou sofrer críticas na minha primeira... Eu me sinto intimidada, minha coordenadora. Não, é porque teu brilho atrapalha eles. Eu não sei, mas eu vou no Mas o cabelo é igual. Eu não vou me deixar provocar. Eu não vou me deixar provocar. É terninho esteiro que o cabelinho continua. Tá bonitinho. Vamos lá, então. A matéria, ela voltando a falar sério, é uma matéria extremamente significativa, porque esse pedido de quebra de sigilo feito pela Polícia Federal é no inquérito dos portos. No inquérito dos portos, o inquérito ele tá cercando essas três figuras, o Padilha, o Moreira Franco e o próprio presidente. Qual é a estratégia, Magda? É pegar no dia que localizaram a propina, porque vem da delação da Odebrecht, um pagamento, um pequeno valor. Eu chamei de 5 milhões do Eduardo Costa. Hoje, esse também é pequeno, só 10 milhões. Da Cunha. Do Eduardo Cunha. Hoje são só 10 milhões a propina. O que eles querem? Eles querem quebrar o sigilo do ano de 2014 dessas três figuras, Temer, Moreira Franco e Padilha, em relação ao penúltimo dia e 1 dia, 2 dias depois deste pagamento, para ver como foi combinado esse pagamento, claro. Que segundo os relatores da Odebrecht, foi exatamente para esses meninos aí esse pagamento. E cada vez a situação se complica mais, porque está chegando a eleição e o foro privilegiado vai deixar de existir para muita gente. Depois que acabar o foro privilegiado, tudo acontece de uma forma muito mais rápida. Mas uma das tuas chamadas hoje foi a votação dentro do STF e já com maioria para que não se realize o voto impresso, que estava previsto em lei, mas que a PGR entrou com um pedido, então, para que fosse declarado inconstitucional. Então, a maioria dos ministros determinou e entendeu que fere o sigilo do voto. Sim. Apesar de o voto impresso não ir com a pessoa. Isso que eu não consigo entender. A pessoa não carrega. Tinha que ter, né? Igual cartão de crédito. É que tem uma coisa. O que acontece? A alternativa do voto impresso é o seguinte: é que o voto impresso permite a recontagem e a votação eletrônica não. Claro. Exatamente. Então, assim, você confere o mapa da urna e vai conferir a urna. Sim, mas é por isso que a gente quer o voto impresso. Então, E essa história do sigilo, perder o sigilo, bom, que se a pessoa chega a carregar o seu ticket, alguém que vá perguntar em quem votou, daí tem aquela coisa, mas a pessoa não leva o ticket. Não leva o ticket. Ela pega o voto, ela faz o voto, a impressora imprime o voto, a pessoa confere, aperta o ok, recebe o voto impresso, ela vai e coloca na urna. Então não fere o sigilo. Eu acho que a dona Raquel Dodge Dart, essa aí, tá fazendo bobagem. Não, e olha, ela tá defendendo o seu Vitorino não respeita nem a procuradora. Se a procuradora-geral da República é chamada de Dodge Dart, nada me constrange. A gente tem plateia, mas menos. Mas a moça não tem necessidade de usar a máquina pública federal. Mas ela conseguiu já. Porque por maioria de votos, olha só quem votou contra a impressão do voto. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, contra a impressão dos votos. Contra a impressão dos votos. O Fachin? Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. A maioria entendeu que a impressão viola o princípio constitucional do sigilo do voto. Quem votou a favor da impressão foi Gilmar Mendes. Mas porque ontem o Lazer Martins pediu o impeachment dele ontem na tribuna. Continuando, né? Hoje foi o Habib Meirelles. Nós tínhamos trazido aqui quando a ministra, a procuradora Raquel Dodge, agora eu não consigo mais dizer Raquel Dodge isso aí. Quando a Raquel Dodge pediu a liminar em relação a isso, que a lei foi alterada em 2015, que exigia, como disse bem o Gustavo, o voto impresso. E baseava-se nesse princípio constitucional. Mas ainda, para mim, o que mais pesou
porque fazia parte do pedido liminar, é o custo que teria para, em termos, nós temos aí mais de 100 milhões de eleitores, imprimir esse voto em termos de impressoras. Então eu acho, estou desconfiado, porque a Raquel Dodge é uma mulher séria, tu brincaste, mas é uma mulher muito séria e tem feito um trabalho sério. Não estou falando em desonestidade, eu estou falando em inoportunidade. Não, eu estou tentando entender o voto. É que seriam imprimir mais de 100 mil votos em termos de impressora, em termos de um país como o nosso. Essa não foi a justificativa dela. Ela pediu em função da violação do direito ao sigilo do voto. Ela não falou nada. Quem falou na história da viabilidade ou não foi hoje Gilmar Mendes, que disse que deveria ser implantado gradualmente. Até porque Lazier Martins criticou fortemente ele e disse que ele não fez nada durante os anos que ele foi presidente do TSE. Que ele deveria ter começado a implantar o que já estava lá na lei e que ele não fez absolutamente nada. Em função disso também que ele fala no impeachment do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes só sabe soltar ladrão. Agora, a tese aceita é uma tese de uma mediocridade galopante. Então, quer dizer que todas as eleições antes da urna eletrônica eram inconstitucionais. Quer dizer, é uma tese de jeca, né? Desculpe, mas a Suprema Corte Brasileira, por favor, aceitar a tese de inconstitucionalidade por quebra de sigilo. Poxa, antes a gente pegava a canetinha e o papel, fazia o voto, dobrava, ia lá e enfiava no buraquinho do negócio lá. Agora, você vota eletronicamente, o voto entra digital, vem a impressora, te dá o voto e você vai e coloca o voto na urna. Aonde está a quebra do sigilo? O que está, sim, é a possibilidade de se checar o mapa de votação. Acabar com essa história de 11 mil eleitores e 14 mil votos em certas cidades. Isso é que está errado. A dona Carla deu um passant num tema que eu acho que é importantíssimo, que parou hoje também, que é a questão do foro privilegiado. Nós estamos comemorando muito o foro privilegiado na decisão do STF, mas estamos com ele ainda parado em julgamento e hoje foi pedido vistas mais uma vez, porque o STJ também está julgando aqueles que estarão sob sua responsabilidade, que são governadores, desembargadores do Tribunal de Contas, desembargadores do Tribunal Tribunais Federais. Esta matéria, esses aí estão sob a égide do STJ e eles pela segunda vez interrompem para definir o que seja foro privilegiado. Lembrando que o STF já definiu, foro privilegiado é só crime cometido durante o mandato e em função do mandato. Aí é que está esse em função do mandato, é que está o pulo do gato para essa gente escapar. Eu dei o exemplo aqui. O sujeito está viajando e vai fazer um discurso não sei onde, cruza com um desafeto, puxa o revólver, descarrega o revólver do sujeito. Ele estava viajando para fazer um discurso não sei onde, então ele estava em função do mandato. Essa vírgula, Rucho, e você como um jurista experiente sabe, essa vírgula é que cria as brechas para as barbaridades que os tribunais fazem, como essa decisão do STF em relação ao voto. Essa vírgula do tipo, durante o mandato, vírgula, e em função do mandato. O e em função do mandato é que é o escapismo deles. Porque tudo que fizerem de lambança daqui por diante vai ser em função do mandato. Pode ter certeza, anota. Vamos aos nossos telespectadores que estão se manifestando de alguma forma. Senhor Fernando Heides, o seu recado eu dei ontem para o Russo, talvez o senhor não tenha escutado, tenha assistido, enfim. O Romário diz que é... O Romário é primo. Parou? É primo. Do Mário? Do Mário. Não que é amigo do Mário. Que é amigo do Mário. Que é aquele. Parem de se exibir esses dois da ponta. Vamos lá. O Mário tem todo o seu valor, só isso que eu quero dizer. E o meu colega Marne Barcelos também. Ontem eu pedi para o Marne, porque a Duda, minha filha de 15 anos, precisa ler Hamlet. E quem eu procurei, Marne Barcelos, é claro, para pedir aqui a peça, né, do Hamlet. E o Marne disse assim, pode deixar que eu vou conseguir para ti. E foi hoje a última, chegou, eu dei sorte, era o último exemplar de Hamlet. E quem conseguiu foi o Mário, viu só, Gustavo Vitorino. E está muito magoado. Como é o nome da... Livraria Nova Roma. Livraria Nova Roma. Presta atenção no recado. Presta atenção Livraria você, Nova Roma. Vamos lá. O Mário, meu amigo, está muito magoado com o senhor Vitorino pelas insinuações. E a mulher dele não está gostando nada, Natália, tá achando muito grosseiro. Mas eu não disse nada, eu só falei o Mário. Eu também acho. Tem o Mário. Então, assim, vamos fazer o seguinte, vamos botar um pouco de nível. Obrigado pela ajuda, Posso botar um pouquinho de nível agora? Então, por favor. Hoje é um dia muito especial para a humanidade. No dia 6 de junho do ano de 1944,
os aliados desembarcam na Normandia. Sob o comando do general e depois presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, os aliados chegam, milhares de barcos chegam nas costas da Normandia para libertar a França, então, sob o jugo da Alemanha nazista, dos alemães. Foi um capítulo sangrento da guerra, mas que foi o capítulo definitivo para a tomada ou a retomada das terras da Bretanha e de toda aquela região, porque os aliados dali chegam até Paris, liberando Paris algum tempo depois. Essa foi a maior operação da história da Segunda Guerra Mundial, chamada de Operação Overlord. O nome da operação Overlord, o nome dado pelos americanos, com a presença dos grandes generais, inclusive do Marechal Montgomery, que foi talvez o maior homem da Segunda Guerra Mundial a nível britânico. Nesse exato momento em que os aliados descem nas praias, cada praia tinha um nome diferente de um estado americano, Omaha, Nebraska e outros estados americanos. Naquele exato instante, nas primeiras horas pela manhã, quando abriu o tempo, evidentemente, o comandante alemão, Marechal Erwin von Rommel, não estava porque ele havia ido a Berlim visitar a esposa que estava de aniversário. E Hitler estava dormindo, porque ele dormia às 6 da manhã e levantava às 11 horas da manhã. Então não tinha comando. O comandante, naquele instante, começou a retrucar com fogo através das casa-mata, de milhares instaladas ao correr das praias da Normandia. Foi um morticínio, todos os soldados aliados que ali chegavam na praia foram mortos. A primeira leva foram todos mortos. Foi um dos capítulos mais sangrentos da história da Segunda Guerra Mundial. Vencido, é claro, pelos aliados, que conseguem sufocar, com o apoio da aviação, as casamatas e conseguem sufocar aquele enfrentamento nas praias da Normandia. Portanto, hoje é o chamado Dia D. Milhares de livros foram escritos, dezenas de filmes foram realizados. Portanto, hoje é o dia mais importante, talvez, da Segunda Guerra Mundial. 6 de junho, o dia D. Falando em dia D, coisas importantes, em aliados, vocês sabem que eu sou muito aliada às nossas telespectadoras e telespectadores. Então eu quero falar para vocês de algo que eu tô achando sensacional. Vai fazer um barulhinho, ó. Mas esses que fazem esse barulhinho, sabe o que é? É o Delinea Corpus, a cinta modeladora mais famosa em todo o Brasil. Famosa por quê? Porque cumpre o que promete. É ou não é verdade, Pamela? Boa noite, Magda. É verdade. Delinea Corpus é a mais famosa e cumpre o que promete, pois ela é uma cinta de tratamento, já começando pelo design, que é maior e mais compressivo. Mas tem muito mais. Delinea Corpus vai reduzir suas medidas, melhorar a circulação, eliminar os pneuzinhos, as gordurinhas dos flancos, tudo isso se ajustando melhor ao seu corpo, porque ela é envolvente. A Delinea Corpus vai delinear o seu corpo sem marcar na roupa e o seu formato moderno ajuda a firmar a coluna e ainda levanta os seios. Tudo com a ajuda dos poderosos cremes de tratamento. A cinta ela é confortável e você não precisa mudar a sua rotina. Pode, inclusive, dormir com ela. Não é demais, Magda? É demais, realmente. Dorme tranquilo enquanto fica ali trabalhando, você já se acorda mais esguia. Mas tem que ter promoção para hoje, ou não tem, Pamela? Tem super promoção. Você vai comprar o kit Delinea Corpus, que contém a cinta, essa linda necessaire com o manual de instruções, uma fita métrica, as loções, Modele e Contours. E olha só, tudo isso com 60% de desconto. E se você for uma das 100 primeiras a comprar o kit, vai ganhar também a segunda de presente. É verdade, você vai comprar a primeira e vai ganhar a segunda de presente. E ainda esse lindo relógio, que é exclusivo. Maravilha. Olha, eu tava fazendo a conta. Tem o desconto. Compra uma, leva duas, sai baratíssimo. E olha aqui, ó. Essa aqui é minha. Meninos, isso aqui serve para meninas e meninos, tá? Que precisam emagrecer os flanquinhos e tal. É a solução, sem dúvida alguma, para você conquistar aquele corpo que você sempre desejou. Obviamente que eu tô dando uma dica, tô dividindo uma dica com vocês. Não esqueça, é Delinea Corpus e tem que ser já, porque é inverno, no verão a gente vai estar uma Silfide, não é, Maren Barcelos? Sim. Você liga agora, 0800 602 8556. Vou repetir, 0800
602-8556 e peça já a sua Delinea Corpus, para ficar linda e esguia como todos nós. Eu quero... Toma, Bertinho, aqui, ó. Eu quero 2. Um pra Vai mim, pra casa e um aproveita pra mim e põe. E um pro... Ah, esse não tem solução, Gustavo. Ué, como não? Olha aqui, essa barriguinha aqui, ó. Isso aí é barbada pra Delinea Corpus. Fica elegante. Viu fica só? que nem o Ruxo. O Ruxo usa 3 dessas. Uma só. Por falar Magda, em Ruxo... inveja. Fale, senhor Ruxo. Posso deixar metade dos brasileiros nervosos? Sim, a outra metade já está nervosa. Já está nervosa, a outra agora irá ficar. Na verdade, saiu um julgamento, uma decisão do STJ, não sei se vocês viram, porque ela realmente, eu estou brincando, mas ela vai ter uma repercussão que eu acho que não é nem mensurável ainda. O STJ, num julgamento de um caso único, mas ele baliza para todos que poderão vir, autorizou, Gustavo, acho que, não sei se vocês retrataram disso na rádio, autorizou a retirar a carteira de motorista isso é um absurdo. de um devedor. Esse fato é revolucionário. Eu não tenho similar, exatamente. Eu não tenho similar em decisões similares no mundo. Uma execução, um devedor, uma escola. O caso concreto que foi julgado, ele devia para uma escola 16 mil, a escola executou e entre as execuções pediu 2 coisas. Uma, que ele retirasse a carteira de motorista, ele retirasse o passaporte. O passaporte, como tiraria o direito de ir e vir, não foi liberado. Mas o STJ, que é o balizador das decisões nacionais, autorizou que se retire a carteira de motorista por uma dívida civil. Olha, não tinha visto. Eu não conheço em nenhum país isso. Não conheço em lugar nenhum. Mas vejam, um país que tem 50% dos seus brasileiros inscritos no SPC, no SPS, com dificuldades, vai virar carteira de motorista, vai virar instrumento de execução. Os advogados vão adorar. Aí eu vou te contar, é um absurdo eles não têm mais o que não tem mais Não, e quem trabalha como motorista? Tô falando que nós estamos virando a Venezuela. Lembra que tinha uma personagem a gente tá virando a Venezuela, as jabuticaba e as barbaridades que eles criam aqui. Essa é uma delas. Olha bem, daqui a pouco eles vão dizer o seguinte... tão esfuziante hoje, não sei porquê. E a plateia, tu sabe que ele não consegue. A plateia, ele fica todo nervoso. Está muito esfuziante, o senhor está muito esfuziante hoje. Tá, não vou falar mais então, pronto. Não fala, mas assim fala normal. Não, agora fiquei revoltado. Vocês estão colocando desgraçadíssimo em mim, quero não quero mandar um look, dona Magda, a um grande amigo meu, Luciano Pessim, o cara que descobriu uma coisa e provou, como eu vou provar agora, que o gaúcho não entende nada de turismo. Um dos 1000 lugares que você tem que conhecer antes de morrer, segundo uma revista, Travel Digas, de Londres, está aqui no Rio Grande do Sul. E 90% dos gaúchos não conhecem. O gaúcho só quer conhecer o que é moda. Eu vou para Cancún, para Punta Cana, para Garopaba, o CPF vai aqui, papapá. Aparados da Serra é o lugar que eu vou durante todo o inverno. E o Luciano Pessim descobriu aquele lugar, que é um lugar fantástico. É lindo demais. Maravilhoso aquilo. Lindo. E botou cabanas todas impermeabilizadas em relação ao frio, com jacuzzi, que você tem que levar a sua patroinha na... Eu também quero ver. Mas eu não sou fã, Começou de novo aqui. Começou de novo que tô pra ver tudo aquela maravilha. Não, é pra dar um take em mim, não precisa. É pra dar um take em mim aqui. O Chicão tá falando sério. Tô falando sério. As pessoas estão me avacalhando. Não, ninguém tá te avacalhando. Nós estamos te achando engraçado que quem fala de Punta Cana e não sei o que é tu mesmo, né? Punta Cana é legal pra namorar, mas não, mas tudo bem. Eu conheço uma parada. Não, tudo bem. Assim, ó, o Luciano... Pra quem fala que só vai lá... o Luciano Pessim não podia fazer nada diferente, né? Porque olha tudo que eles já fizeram em Gramado. Criou que Gramado. É o Casa da Montanha, o hotel deles em Gramado, que é uma coisa extraordinária. E eu descobri no ano passado, quando eu estive lá na época do Festures, o Luciano Pessim produz um espumante Brut, Rosé e também o outro sensacional, das melhores coisas que eu já tomei na minha vida. Eu sei porque eu estava lá, ele ofereceu um brunch para quem estava participando do Festures. Eu vi que passava um espumante, tomei, achei o espumante maravilhoso. No Caceria. E aí eu... Não, era uma outra coisa, nada a ver com o restaurante. Era num outro ambiente. E aí eu pedi... Sim, era no hotel, mas não era no Caceria. Eu sei, Chicão, mas eu tô falando no brunch que foi num outro lugar, no lugar do café da manhã. E aí eu pedi, eu disse, deixa eu ver essa garrafa. Quando eu olhei a garrafa, que eu vi que era daqui, eu digo, mas de quem é? Ele disse, é meu. Eu queria comprar. É maravilhoso o espumante dele.
Deve ter uma produção pequena, né? Por isso que a gente não vê sempre por aí. Marli Barcelos, eu quero saber do livro que eu te trouxe, que foi dado pela nossa telespectadora Sônia Japur, que é uma telespectadora diária do nosso programa, adora o nosso programa e tem uma profunda admiração por você. Muito obrigado. É o livro Os Anos Dourados na Praça da Alfândega, né? Praça da Alfândega, onde eu vim, até existiam reuniões na Praça da Alfândega. Eu conheci a Praça da Alfândega, claro, muitos anos atrás, quando se podia passar, quando se namorava na Rua da Praia, quando a passarela de Porto Alegre era a Rua da Praia, a Rua dos Andradas. As moças bonitas passavam lá exibindo seus novos vestidos, seus novos sapatos, e a Praça da Alfândega estava cheia de cinemas ali, era muito bonito, as pessoas se reuniam à noite e tal, não tinha essa confusão de hoje. Hoje, se você passar essa hora da noite por ali, você vai ser assaltado, né? Com quase toda certeza, apesar do policiamento tem ali. E além dos ratões que moram ali na Praça da Alfândega. Eu não estou brincando, o que tem de rato na Praça da Alfândega é um negócio fantástico. Naquela época, a coisa era melhor. Esse é o autor do livro. Aqui, ó, quero que vocês mostrem aqui essa foto. Então, aqui, muito obrigado pela lembrança e sempre falar a respeito das coisas antigas de Porto Alegre, quando a nossa cidade ainda era a cidade sorriso, Hoje a gente sorri quando consegue sair de manhã, trabalhar e voltar de noite para casa, né? Mas o que eu achei bacana, vocês vão me permitir só estender um pouquinho mais esse assunto, porque na contracapa do livro está, olha aqui, Gustavo Vitorino, como está escrito, o Chicão Tofani, que isso te interessa também. O bom humor e a irreverência da fauna noturna de Porto Alegre estão novamente retratados por José Rafael Rosito Coiro, neste segundo livro sobre os anos dourados na Praça da Alfândega. Coiro amplia onde é que está? Coiro amplia, a pessoa se perdeu, o universo das crônicas que marcaram seu primeiro livro e conta histórias de figurinhas carimbadas da vida noturna da cidade nas décadas de 50, 60 e 70. Vai mais adiante, mas eu achei sensacional ele falar em fauna noturna e figurinhas carimbadas. Isso é legal, naquela época tinha o marimba, claro, figura, claro. Muito bacana. Eu era um menino. Eu também, mas eu me lembro da Gilda Marinho, tudo, exato. Gaspar Urto. E naquela época eu ganhei o concurso Bebê Johnson, então eu ia com uma atração. Dona Magda, eu vou... A coitada da Carla não consegue falar. Vamos lá. Eu vou aproveitar, já que falamos em livros, vou mostrar para vocês um livro de um aniversariante de hoje, Diego Velázquez. Diego Velázquez foi um dos maiores pintores da Espanha, junto com Pablo Picasso e Goya, Francisco de Goya Lucientes, que foi o Goya, a Magia Desnuda, que é um dos quadros mais famosos do mundo. Velázquez, para mim, o melhor quadro de Velázquez foi Jesus. Eu fui ao Museu do Prado assistir o Festival Mundial, Exposição Mundial de Velázquez. E Velázquez faz aqui, esse talvez seja o seu quadro mais famoso, As Meninas, ou A Menina, que era filha do rei Filipe IV de Espanha, rei Filipe IV de Espanha. Este homem era extraordinário porque ele formava a tríade dos grandes pintores espanhóis. Então, se você for... É o homem da moça do brinco? Se você for até Madrid, não deixe de ir ao Museu do Prado e apreciar alguns quadros maravilhosos desse grande pintor chamado Diego Velázquez. Esse livro é uma encadernação da Abril, que eu comprei há muitos anos atrás, porque não podia me furtar de ter um livro de Velázquez. Marli, o doutor Estevão Rodrigues, que sempre é um... Nosso amigo. Além de nosso amigo, ele está sempre de olho no programa e disse que o nome da operação é Overlord e não Overlock. Bom, não sei. Qual é a operação? Que o Mário falou do dia D, desembarque em Dunkerque. Talvez seja, não sei. Olha aqui, ó, vou passar a palavra para a Carla, mas já que tu falou no Diego Velázquez, eu vou te dizer que o Diego Teles mandou um e-mail assim: Carla Gata, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. A bancada mais intelecto-cognitiva da imprensa sul-rio-grandense. Sou redundante e repetitivo, mas impossível não elogiar a Carla Gata quando veste jaqueta de couro. Carla, desculpe o assédio. Diego Teles... A dona Carla não está sob o manto do matrimônio. Só um minutinho. Diego não pode ser elogiada. Não. Obrigada, Diego. É a pessoa, estou fazendo a pergunta, porque eu sou a mesma coisa que tu, por exemplo, tu está sob o manto de um namoro firme. Como é que tu fica te metendo na vida da dona Carla? Eu não sou. Eu sou
desconstruído aqui e eu só queria saber se a dona Carla está sob manto matrimônico. Qual é o problema? Ela é linda e é gata porque ela está sob o manto de um matrimônio bom com a pessoa que ela ama, que a ama e que tem uma vida maravilhosa. Janaína, né, Magdalena? Não vai no Nova York. Não vai no Nova York. Despacha do Nova York. E olha aqui, ó. Na bola, vai na bola. Eu posso aqui ler um WhatsApp? Vai, de uma vez antes que eles falem. Boa noite, Atualidades Pampa. O que me ensinaram sobre o voto impresso é que numa votação há 2 tempos. Primeiro, o cidadão vota sigilosamente. Segundo, ao final das 17 horas, com o final da votação, começa o tempo de contagem dos votos. É sempre assim nos países democráticos e deve ser auditável. Repito, auditável. Tem que ter auditores de vários partidos, PSDB, PT, PSOL, enfim, MDB agora, DEM. Mas como eles têm acesso aos números, pergunta o Cristiano de Porto Alegre. E a respeito também da votação, impressa ou não, boa noite, bancada, sou Adriana Bittencourt de Porto Alegre. Sobre a célula de voto, tenho o seguinte a dizer. Realmente o argumento do senhor Gilmar Mendes, para mim, é ridículo. Ele deve querer o voto impresso em plena era digital, onde aplicativos são usados para tudo e qualquer assunto importante, é realmente um retrocesso. Tem gente que acha que é um retrocesso, mas eu acredito que a maioria gostaria do voto impresso. Olha aqui, ó, boa noite, bancada. O voto eletrônico em si não é sigiloso. Basta ser desenvolvedor de software, como eu fui por muitos anos, para saber o absurdo que é esta proposta indecorosa. Quem escreveu isso foi a Ana Cristina Silveira. E a Verônica, não, a Priscila. Priscila falou sobre a faculdade, tá? Sobre o que nós falamos da fraude. Em relação à declaração do doutor e colega Vitorino, considero que a faculdade deve ser pública sim, já que a Constituição Federal considera que a educação é dever do Estado. E é mesmo, parte do montante do valor devido de imposto de renda é destinada à educação também. Contudo, entendo que o Estado sozinho não tem verba suficiente para fornecer educação de qualidade para todos, não entrando no mérito da falta de fundos, desvio e má versação do dinheiro público. Concordo que seja paga a universidade, mas então que se calcule em função da renda do aluno. Não seria justo uma cota única. Essa, ao menos, é a minha humilde opinião. Deixo meus melhores votos a todos e parabenizo pelo excelente trabalho em, de fato, informar o telespectador. Ele não está prestando atenção, mas tudo bem. Está magoado, né? Está magoado. Eu acho que a opinião dele tem que ser respeitada. Eu respeito a opinião dele. Sim, dela. Só que eu penso... É dela, mas só que eu penso diferente. Eu acho que escola pública, universidade pública é feito para pessoas pobres. Pessoas que não têm condição de pagar. Não pode, sabe, o papaizinho dar um Audi 0 km para a criancinha e ir na faculdade de medicina pública. Tirar lugar de uma pessoa carente, uma pessoa pobre. Eu vou defender o Vitorino, sabe por quê? Para. Eu, como professor, posso dizer, os meus 3 sobrinhos são pessoas de uma família rica. Todos eles entraram na URGS. Por quê? Porque eles tinham os melhores cursinhos, viajavam, tinham mais... falava inglês. Condições, falava inglês. Então eles entram sempre, ganham todas. Aqui não tem condições, não vai entrar nunca na URGS para concorrer com esse tipo de cara que tem uma tecnologia e saber muito grande. Tem então o Vitorino tem razão. Aí o papaizinho, tá magoado, o papaizinho economiza uma mensalidade de 8, 10 mil reais por mês, que custa um curso de medicina, e dá uma BMW para coisinha andar para lá e para cá. Mas sabe que tem acontecido um problema muito grave nas faculdades, essas com cotas e tudo mais. Sim. Os professores estão sentindo uma dificuldade muito grande no ensinar também. Na faculdade, por exemplo, de medicina. Desnível, as pessoas não têm base. Altíssimo. Então, a gente precisa também tratar as bases, né? Começar a pensar, como sempre diz o Mário Marcelo, não tem solução. Ou se trata da educação, começa a se investir nas novas gerações e, quem sabe, a gente tem um futuro ou a gente realmente está perdido. Mas tem uma coisa lógica, é uma coisa lógica. Mas se tu não tem base, tu não consegue absorver as coisas. Tem algumas coisas que é preciso a gente esclarecer. A primeira delas, existe uma pressão muito grande para pessoas de classe média baixa, de classe baixa, as pessoas mais carentes, que é o fato de que tem que trabalhar muito cedo. Vou dar um exemplo para vocês. A Prefeitura de Porto Alegre tinha até algum tempo atrás um cursinho pré-vestibular gratuito.
Gratuito. Sim. As pessoas se inscreviam e faziam cursinho pré-vestibular gratuito. Era do governo do estado, era o POD do Fabiano Pereira. Fabiano Pereira. O governo do estado. Sabe por que acabou? O programa era POD. Sabe por que acabou? Por quê? Falta de recurso? Não tinha aluno. Não tinha aluno. Não tem disponibilidade, o pessoal precisa trabalhar 2 turnos, né? De graça, não tinha aluno. Por quê? Porque as pessoas carentes têm que trabalhar. O sujeito trabalha até 8, 9, 10 horas da noite, coisa e tal. Não era um curso pré-vestibular que possa ter aula de manhã, de tarde, de noite. Ele era à noite, eram as turmas preferenciais, mas acabou por falta de aluno. Então, a verdade é a seguinte, Vitorino, quanto mais carente for a pessoa, mais dificuldade ela tem. Para tudo na vida, tudo na vida. E esse país, como o mundo todo, é calcado na discriminação social. As pessoas são discriminadas. A pessoa que não tem dinheiro, a pessoa que está lutando por isso, ela sabe. Por que as pessoas têm essa ânsia de ganhar um pouco mais de dinheiro? Porque quem não tem poder aquisitivo já é respondido com não. Tudo é não, 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 que é a indisposição das pessoas em tratar. Então, esse é um país injusto, profundamente injusto, onde os mais ricos cada vez ficam mais ricos e os mais pobres cada vez ficam mais pobres. Já fizeram uma música com esse mas a verdade é essa, meu amigo. Então, a gente fica discutindo, tergiversando em cima de uma coisa que todo mundo sabe. Por quê? Todos têm que ter a mesma oportunidade. Vitorino frisou bem. O camarada vai para a Europa, assiste palestra do médico tal, não, no caso da medicina, assiste, no direito também é a mesma coisa, um jurista famoso, vai lá, faz um cursinho pré-vestibular hoje, faz amanhã, passa na URGS. O outro que não teve condições de fazer esses cursinhos, como é que ele vai conseguir passar? Não tem a mínima chance. Por mais inteligente, tem que ser um... Gênio. Uber. Como dizem os alemães. Uber. Mensch. Uber, eu sei, mas eu quis dizer assim porque senão eu fico me corrigindo. Mas que Uber vão achar que é um carro. Sim, super, para cima, Uber, né? A verdade é isso, né? Eu me impressiono com isso, sabe? Uber eu me impressiono. Não seria Uber, não? Não. Então eu te disse, tu acredita em mim. Não, mas o Mário está se expressando. O Mário está se expressando e o Gustavo quebrando o raciocínio dele. Quebrando o raciocínio dele. O Gustavo tem razão. Aí eu falo alemão, eles me queixam que eu tô falando alemão. Tu fala advogado, juiz da OAB. Tu fala mal do alemão, ele vai te enviar. Tem que dar patada. Tem que dar patada. Depois que o Vitorino deu carona pro Chicão. Não é pela carona saindo do coquetel. Saindo do coquetel. O Vitorino pode fazer o que quer nesse programa. Todo mundo vem em volta do Vitorino, um grande advogado, juiz da OAB, homem envolvido em grandes juiz da OAB tem que eu nem vou citar aqui os processos que ele está envolvido. Juiz do Tribunal de Ética da OAB. É verdade. Um homem muito sério. Atenção, senhoras e senhores. Olha aqui, ó. Eu achei... Presta atenção, todos vocês. Vou começar a tirar. Entender porque... Eu gostava quando a dona Maio jogava as canetas nas pessoas. Mas eu jogo, esses dias ele estava distraído. Eu já fui vítima de um canetaço. Pô... Não, olha aqui, ó. Ontem eu disse pra vocês que eu estive no shopping Praia de Belas e tinha conversado com muitas pessoas, tirado fotos, e eu não achava no meu telefone. Eu apertei algum botão que desapareceu. E hoje eu apertei outro botão que apareceu. Que apareceu. Então, assim, ó, eu encontrei, tirei uma foto com o André Delair, que disse que os pais dele assistem o nosso programa. Como a gente falou super rápido, eu não sei o nome dos pais. A dona Maria José, que é a nossa vizinha aqui, diz que é fã do Marne. E ela quer saber o que o Marne faz às 7 horas da manhã na rua, que ela fica preocupada, que é muito cedo. Eu disse, olha, dona Maria José, acho que eu não posso lhe dizer. De caixa. Melhor não. A dona Maria Inês, que estava com o marido, fiquei conversando horas a fio com eles, quando eu vi eu tinha perdido o horário da minha reunião. E a dona Maria do Carmo, que hoje mandou um abraço para todos nós aqui da bancada, ela diz que tem 69 anos e assiste muito o nosso programa. Tá? Não vou perder o embalo dos abraços aqui, porque somos assistidos pela família Bastos, a dona Stephanie Bastos e a sua linda e simpática filha Isadora Bastos. Um beijo nas nossas... O Chicão quer atropelar até as telespectadoras da gente. Um beijo, então, nessa querida família Bastos.
Não é. O Vitorino, acho que deu uma risadinha. Eu compactuo com o Vitorino, tem sempre razão. Isso aí cheira namoro na TV. Que pensou, tem razão. Eu sei que cheira que ele se envolveu em outra encrenca que vai precisar do Vitorino. Não, olha aqui, mais um um homem beijo. solteiro, sem filho. Presta atenção no trabalho aqui, ó. Eu quero para o Chicão. Manda um beijo pro senhor Sadi e para a dona Liane, que sempre estão nos assistindo, estão nos vendo agora. Um beijo para vocês. É bom saber da sua companhia. Beijo também para o Ricardo e para a Bel, o Ricardo Huarte e a Bel de TAPS. E aqui no WhatsApp, gente, porque Temer está na mira de todos? Não o defendo, mas ele era o vice da Dilma. Com ela nada acontece. Depois, absurdo, retirar a carteira do cidadão e quem trabalha como motorista. O povo está sendo empurrado para o abismo pelo sistema. Qual a intenção? Transformar o cidadão em marginal? Daqui a pouco esses também vão estar assaltando. É revoltante, conseguem arrancar um sentimento de dentro da gente que não sabiam que possuímos. Tristeza, raiva, estão desmontando, desconstruindo o brasileiro e o Brasil. Boa noite, parabéns pelo programa, Liane Pérez. Muito obrigada. Ela tem razão. Eles estão destruindo a nossa autoestima, o nosso amor pela nossa pátria, né? É uma falta de esperança, uma falta de perspectiva. É assim, ó, é deplorável. Cada vez que a gente começa o programa, a gente só tem notícia ruim. É verdade. Né? A gente tenta... Por isso que eu gosto de dividir boas notícias também. A partir de novembro só vai dar notícias boas, que Bolsonaro vai assumir, vai terminar com toda essa palhaçada desses mimimi tudo aí. Falando nisso, Chicão, vocês viram a pesquisa do Poder 360, do o grupo Data, não é o Datafolha, é o grupo Data, que dá, sem o Lula, o Bolsonaro ganha no primeiro turno. Ganha no primeiro turno, sim. Ele já falou isso aí. Lula tem que ficar mais cadeia. Mas todas as outras dão isso. O que eu queria, na verdade, era comemorar, porque a gente fica dando notícias ruins aqui, mas quando acontecem as coisas boas, a gente tem que ver o efeito delas também, né? Chegou agora, na primeira instância do Fórum de Belo Horizonte, o primeiro inquérito contra o Aécio Neves, que estava dormindo lá no STF, mas com a decisão de fim de foro privilegiado, foi devolvido para lá. Para que se tenha noção do que é isso, ele estava no segundo governo dele como governador de Minas Gerais e ele fraudou as licitações, ele criou um cartel com as empreiteiras, combinou o percentual para ele, que era de 3%, né? E fez essas licitações fraudadas. E agora, então, virou um inquérito, virou ação policial, está num juiz. E, como eu disse, a grande diferença, para que vocês entendam, é ao invés de ficar 10 anos parado, olhando-se para o processo, ele vem para uma primeira instância e ele anda. E se ele for culpado, ele vai ser culpado. E se ele não for, ele será absolvido por um juiz de direito. Agora, ele tem muito lobby em Belo Horizonte. Eu conheci o Aécio Neves, e lá em Minas Gerais, eles são mais ou menos os Kennedy. Em Boston, é a família do Aécio Neves. Família Magalhães. Olha aqui, ó, o acordo ficou decidido, tá? Depois da CGU apontar os riscos, o acordo aquele para repassar 465 milhões às centrais sindicais foi extinto. O Ministério do Trabalho encerrou o termo que destravaria os ressarcimentos a estas entidades, Gustavo Vitorino. Tu já gostou, né? É que assim, ó, o Mari deu uma notícia aqui, no início do programa, na primeira fala dele, passou despercebido. Os caras compram carta sindical por 4 milhões. E custa R$200. Custa R$200. Mas sabe por que compra por 4 milhões? Porque o negócio mais lucrativo que tem hoje é sindicato. O Brasil virou a indústria do sindicato. 80 mil sindicatos. Isso não existe no planeta. Pô, de 15 mil? Porque virou um negócio milionário criado pelo PT, porque o seu Lula criou não sei o quê. Aí veio o seu Marco Aurélio Melo, que é oriundo, primo do Collor, que é oriundo da Justiça do Trabalho, e autorizou a contribuição assistencial, que é, além do imposto sindical, é mais uma contribuição que ele tornou obrigatória. Os sindicatos pegaram os bons advogados e pá, saíram dando bigornada a todo mundo. Sabe? Um negócio assim inaceitável. Aí, olha bem, eu não sou contra o sindicalismo, mas eu quero um sindicalismo sério, que não existe no Brasil.
Não existe. No Brasil, o sindicato virou um negócio milionário. Por que você pensa que esses caras estão doidos atrás de imposto sindical? Porque movimenta milhões, Chico. Sabe que eu fui na Assembleia Legislativa hoje fazer, sabe o quê? Falar com meu amigo deputado Lara e tentar convencer eu e alguns amigos próximos dele a se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul. Porque o Lara é um cara que não tem nada contra, é uma ficha limpa total, foi ministro do turismo, fez a rota romântica como o secretário de turismo, como secretário do trabalho, foi um dos melhores que teve, é um cara jovem, com uma experiência legal. E eu disse para ele, o Luiz Augusto, Tarso Genro está entrando, Manuela está entrando, olha o quadro da dor. Esse prefeito de Pelotas, eu não acredito nele. Eu vi, ele não tem uma postura de um cara assim, que impõe. O cara tem que ter uma postura que impõe também. O Chicão, esses Sartori não existe. Aí que tá, esses caras vão reeleger o Sartori. Aí eu fui da picada. Esses caras, Tarso Genros e Manelas, esses caras vão reeleger o Sartori. Agora, a questão da toxoplasmose em Santa Maria, que é o maior surto do mundo de toxoplasmose. Escutei hoje o prefeito de Santa Maria falando sobre uma nota que foi emitida pelos infectologistas em maio, primeiro criticando muito o prefeito, criticando o governo, criticando, né, a União que é responsável por repassar os medicamentos. Eles não têm, assim, a certeza que terão os medicamentos, tiveram que comprar os medicamentos. Então, assim, os médicos infectologistas emitiram uma nota se retratando com relação à Prefeitura de Santa Maria, dizendo que, na medida do possível, a Prefeitura de Santa Maria tem feito muito, que cresceu de uma forma exponencial, eram 50 casos, já são mais de 400 casos e 1.000 pessoas estão em análise também para saber se tem ou se não tem a doença. Quer dizer, eles não têm ainda a dimensão, a proporção, não sabe se a curva está ascendente ou se está descendente. Então, mas o que é importante também é valorizar o trabalho de quem está fazendo pesquisa, né? Quem está fazendo pesquisa, da onde vem, se vem do alimento, se vem da água. Então, as pessoas ainda estão perdidas, mas buscando ajuda e, em especial, o medicamento, porque também aumentou muito com relação às grávidas, né? O número de grávidas com toxoplasmose, e a gente sabe, já noticiou que é realmente uma doença que pode afetar muito a gravidez, o feto. E avisando que Santa Maria é aqui do lado. É bem pertinho. 300 quilômetros. Deixar bem claro. Que do lado. Momento Chalé da Praça 15. Hoje, os telespectadores que fazem parte do WhatsApp. Chicão vai fazer a frase? Hoje, né? Não, a frase já está pronta, senhor Mário Barcelos. Parabéns. Então, os telespectadores que se comunicam conosco através do WhatsApp, 999-77-7001. 999-77-7001. Eu vou dizer uma frase, você tem que reproduzir esta frase exatamente como ela será dita e depois dela, ou antes, enfim, você coloca o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o CPF ou a sua carteira de identidade. Já vou adiantar que Praça 15, o 15 é em números romanos, um X e um V. Combinado? Ok, Carla? Ok, não, eu tô aqui, eu vou ter que ler um WhatsApp antes, então, pode? Pode, claro. Olha aqui, porque depois eu vou ter que ficar, né, prestando atenção. Por favor, hora do elogio, tu podia ser solidária e dividir com a Magda o elogio de gata. Ele já escreveu querido, 1000 vezes, é o Alex. Obrigada, Alex. Então vamos lá, pessoal, 999-777-001. A frase é: Chalé da Praça 15, o lugar ideal para os momentos especiais. Valendo um voucher no valor de R$70, um presente do Chalé da Praça 15. Tivesse eu prestígio com esta casa, eu gostaria de que a sugestão dada fosse aceita pela produção e botasse, como a senhora disse, o nosso número agora, 999-777-001. Nós já demos a sugestão à produção. Muito bem. Marli Barcelos. Tem uma notícia aqui sobre o número de estrangeiros que pediram refúgio no Brasil aumentou 161% somente nos primeiros meses desse ano e a maioria, claro, vem da Venezuela. Olha, eu estou espantado. A Venezuela, 14.500, o Haiti, 1.428, Cuba, Vitorino, 733, China, 461 e Bangladesh,
Bangladesh com 326 pessoas que pediram o reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Agora, Bangladesh, eles vieram para o Brasil, China, eles estão em todo o mundo, né? Qualquer lugar do mundo que se vá, você encontra um chinês ou muito chinês, lavanderias, pastelarias e tal. Na Nova York, você conhece bem lá, que tem de chinês morando em Nova York. É uma delícia para comprar. É um bairro grande lá de Nova York, mas não sei fazer. Os amigos que pediam atrás, não sei o que, tá, não sei o que, eu pego $100, vou para Chinatown, encho duas sacolas, só bugigante. Olha aqui, ó, já temos... não liga para cá, por favor, esse telefone não é de ligar. Dona Magda, eu só gostaria de encerrar a notícia, só para falar a respeito de o que eles veem no Brasil. Será que essa nossa liberdade é tão fúlgida, né? tão brilhante que nós temos aqui no Brasil? O que será que eles veem no Brasil? Será que o desespero é tão grande? Bom, Bangladesh, tudo bem, Venezuela, para vir aqui para o Brasil. Será que eles têm uma ilusão, o país do futebol, o país disso? Eles só veem carnaval e futebol, né? E mulher bonita, Mulher bonita e pelada. Né? Chalé da Praça 15, o lugar ideal para os momentos especiais. Quem acertou e chegou primeiro aqui foi a Daniela Flores. Daniela Flores, você acaba de ganhar um voucher no valor de R$70 para desfrutar no Chalé da Praça 15, que fica bem no centro da cidade, naquele meinho ali do centro da cidade, onde à noite a gente pode entrar de carro e aí estaciona bem na frente do Chalé da Praça 15. Se você quiser jantar lá, mas você pode almoçar, pode aproveitar essa época agora que no sábados ao meio-dia tem uma feijoada deliciosa, ou se você quiser fazer um clima, vai lá no happy hour, tem música ao vivo, um vinhozinho, um espumante ou uma devassa, aquilo que você preferir. Você tem 30 dias a partir deste dia 7 de junho para desfrutar desse voucher no valor de R$70. Quando for lá, Daniela, leva um documento com foto para evitar que alguém se passe por Daniela Flores, tá? Dona Magda, eu tenho uma matéria aqui que é uma bomba, mas nós precisamos tratar dela exatamente para não sermos surpreendidos e depois a atualidade não ter tratado delas, né? Na verdade, lembra que saiu o julgamento do TRF4 que negou a soltura do ex-presidente Lula e foi feito os embargos de declaração e então foi feita a prisão e o ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril. Mas 2 recursos foram aviados. Um recurso que se chama recurso especial e um recurso que se chama recurso extraordinário, que é com princípios constitucionais. E esses recursos finalmente chegaram ao STF e ao STJ. Por que eu estou noticiando isso? Porque, na verdade, dentro desses 2 recursos, vou pular a parte de mérito, porque não é mais discussão para nós isso, mas no final desses 2 pedidos, há um pedido de efeito suspensivo nesses recursos. E esse efeito suspensivo ele é analisado pelo presidente, não é por sorteio, ele é analisado pelo presidente do STJ, eu peguei o nome porque do STJ eu não gravei o nome aqui, vamos lá. Não é o Salomão? Não é o Salomão. Bem, já pego. E o presidente do STF. Bem, a eles cabe a decisão de dar ou não efeito suspensivo. O que é a consequência do efeito suspensivo? Em ele concedendo efeito suspensivo, suspenderia a decisão da 4ª turma que mandou prender e ele aguardaria julgamento solto. Então, só estou trazendo a notícia, embora não seja comum dar efeito suspensivo em recurso especial e extraordinário, especialmente nessas áreas, mas como está na mão desses 2 relatores, 2 presidentes de tribunais, e uma das possibilidades é essa, ainda que não significativo o seu percentual, para a bancada não ser pega de surpresa e que nós não tenhamos falado disso, é isso. Está na mão desses 2 presidentes de tribunal dar ou não efeito suspensivo. E a consequência seria a soltura, então, do ex-presidente. E está no osul.com.br, que você pode baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar e você vai ficar sempre bem informado. O que é mais importante, não custa absolutamente nada. Você só tem que se dar o trabalho de baixar o aplicativo. E está no osul.com.br, entre outras coisas, a notícia de que o governo federal reduziu para R$998 aquela previsão para o valor do salário mínimo
no ano que vem, no ano de 2019. Ou seja, existia uma estimativa de ser de R$ 1.002, como se fosse grande coisa, né? E foi feita essa estimativa em abril, agora desse ano. Agora, 2, 3 meses depois, já mudou, já está em 998. Tomara que o ano acabe logo, porque até o final do ano vai estar 800. Ó, atualmente, o salário mínimo que serve de referência está em 954, ou seja, 954 em 2018, 998 em 2019 o salário mínimo brasileiro. É uma vergonha, né? É uma palhaçada. É o preço do almoço aí no restaurante, assim. Onde eles vão, né? É, sim. Queridos pampianos, como está na moda fazerem vídeos dizendo tanto: o Brasil que eu quero. Olha o que eu pensei. O Brasil que eu quero, um Brasil que pergunte a cada brasileiro: e tu, meu filho, o que tu estás fazendo de correto, respeitoso e produtivo para que o Brasil que tu queres fique tanto assim como tu desejas? Atenciosamente, Fernando, argentino, feliz no Brasil desde 1986 e do bairro Bom Jesus. Olha, viu? Lembra aquela frase que o Marne disse aqui, eu não lembro quem é o autor? Não pense no país que você vai deixar para os seus filhos. Pense nos filhos que você está deixando para o nosso país. Não, a frase é essa, né? Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Então é uma adaptação. Mas tá tudo bem, mas praticamente a mesma coisa. Eu já escutei essa, tua. Essa outra foi outro que disse, adaptando. Mas tu escolhendo as frases. Eu te dou pra quem dizer esse nome? Em primeiro lugar é o seguinte, presta atenção. Não fala mais essas frases muquirana aqui agora. Primeiro, essa palavra está proibida nessa bancada. Qual é? Isso é falta de nível. Essa que tu falasse agora há pouco. Muquirana? Não, a outra. A segunda coisa. Não repete. Segunda coisa. Tu tá muito pavão. Exibicionista. Tá muito pavão hoje. Mas, Mário, pra que chamar a atenção da pessoa assim, desse jeito? Porque ele merece. Nariz bem vermelho. E tu não? Assim. Eu tenho muita coisa vermelha. Pois é, mas esse teu nariz tá ó. Pode ser que tu tenha milhares de coisas vermelhas, mas o teu nariz tá ó, não adianta. A língua vermelha. As outras pelo menos não aparecem. Os guri aí da ponta esquerda já acharam alguma notícia aí? Porque estão procurando? Eu tô atento. Eu acho que Chicão, qual é a notícia boa que tu achou pra nós, hein, Chicão? Eu gostaria de elogiar o senhor Russo pela cor do casaco dele. Achei muito bonita a cor do casaco. Sinto um tom de ironia. Sinto um tom de ironia. E vindo do seu Marne, me cala mais ainda. Me cala mais. Cala profundamente. Porque eu sou acostumado a ser vilipendiado pelo doutor Vitorino e pelo Dona Magda, e pelo seu Chicão. Agora o seu Marne é uma notícia de futebol interessante para os gaúchos, porque eu sempre digo que eu vou torcer para a Argentina, se não der a Argentina vai torcer para o Uruguai, mas não para essa seleção brasileira que não representa o nosso país. Já contei todos os motivos, não vou repetir agora. Agora, mais um motivo pintou hoje interessante. Está para acontecer, segundo a imprensa paulista, o corte do jogador Renato Augusto. Ele treinou hoje de tarde? Não, porque ele está com uma lesão muito forte, está para acontecer essa lesão, esse corte a qualquer momento. Quem seria o ideal, no caso, para ir no lugar desse jogador? Arthur. Arthur é um mega jogador, está no Grêmio. Mas o Tite já tem na cabeça quem? Do Corinthians. Olha, o Corinthians, o time do coração dele. Rodriguinho vai entrar, se Renato Augusto for cortado, como já está Fagner, Magda. Como já está Cássio, jogadores que não teriam a mínima condição de jogar na seleção, porque o seu Adenor, que curte todo aquele papinho de Adenor, ele põe os amigos dele na seleção. Um exemplo, o jogador Fred, ele era do Internacional. O Ruschel sabe melhor do que eu. Há 2 anos atrás, o empresário desse jogador é o irmão do Ronaldinho, meu amigo, vendeu o jogador para o Shakhtar Donetsk, 15 milhões de dólares, uma coisa assim. Manchester United está comprando por 50 milhões de euros. Por quê, dona Magda? Porque ele está na seleção. Eu vou torcer para essa seleção mercantilista. Eu tô com os hermanos, com o Messi, senão o Luiz Soares e Cavani do Uruguai. Brasil não. Brasil é outro, não é esse aí. Quantas partidas o Tite ganhou como técnico da seleção brasileira? Não interessa. Para aí. Perdeu uma partida 1-0 para a Argentina, no amistoso. Só pôs amigo dele na seleção, querido. Mas ele confia nos que vai ser de se arrebentar ele, a responsabilidade é dele. Amigo e perdeu a Copa da Mas eu acho assim, o Ruschel pode fazer o Chicão tem
razão. Ele está levando o jogador, que é do Corinthians. Viu como o Vitorino é a voz da sabedoria? Não sei, vocês dois estão de cola atada. Não estou entendendo. O Cássio é Estão namorando duas irmãs. Não, a cola atada. O Cássio é um bom goleiro. Vamos reconhecer. O Cássio é um bom goleiro. Excelente goleiro. É um grande goleiro. Grande ele é. Mas o Marcelo Grande... Está numa melhor fase. Melhor fase, é melhor. Esse Wagner na lateral direita... Não existe. Por favor, gente. Esse Wagner na lateral direita, o Zeca, que está no Internacional, jogou meia dúzia de partidas. É melhor que ele, foi campeão olímpico. Sabe? Aí vem agora meio campo. Pô, o Rodriguinho esteve aqui no Grêmio, não conseguiu se firmar como titular. E o Renato Augusto? Ele não é mau jogador, mas para a seleção brasileira... O nome é Brega do Renato Augusto. Deixa eu falar sobre a opinião dele. Tem gente muito melhor. Tá, então vamos lá, agora vamos à opinião do Ruschel. Na verdade, o Renato Augusto chegou com um parecer do departamento médico de que ele não teria tempo de recuperação, vindo do clube e formando a seleção brasileira. Os médicos da seleção brasileira resolveram bancar e ele, depois de 15 dias, fizeram e ele não conseguiu treinar. Ele ontem foi treinar e não resistiu ao treino. Então, o boato do seu corte é muito significativo, sim. Mas ele já tem um erro de gênese. Como disse o Chicão, o Arthur não foi convocado, que estava lesionado, mas o Renato Augusto foi bancado, mesmo jogando num futebol não competitivo, que é o chinês, por uma predileção, um direito de escolha do seu técnico. Quanto à opção, aí sim eu quero discordar muito. O Rodriguinho é um jogador aquém, não é um jogador, pode ser da função, mas é um jogador menor. E tem um jogador, senhores, que nós vamos ouvir falar há muito tempo, que é esse menino Arthur, com 21 anos, Eu acho que o Rodriguinho não é da posição do Renato Augusto. A posição do Renato Augusto é o Maicon do Grêmio, volante que sai pro jogo. É que ele, na verdade, a origem do Grêmio ele era meia. O Arthur é meio polivalente. Já nem falo do Arthur. O Arthur, para mim, é a grande revelação do futebol brasileiro do ano passado é o Arthur. Tá bom, o Luan ganhou o prêmio das Américas, mas revelação para mim é o Arthur. Esse menino que tinha que ir. Aí, sabe, e na pior das hipóteses, leva o Maicon, que é um grande volante, que tá a arma vem de trás, bate na bola. Vitorino, agora o Rodriguinho a responsabilidade... O Chicão tem razão. A responsabilidade é do Tite. O Tite, até que me prove o contrário, é um grande técnico. Perdeu uma partida só, um amistoso com a Argentina, 1-0. Ele tem uma liderança, ele tem um conhecimento de futebol, ele se preparou, ele estudou, é um grande técnico. Mas está levando os amigos. Os amigos, irmãos, vão chegar aí com Agüero, Dybala e Messi, eu quero ver o seu Tudo bem, cada um deixou a sua opinião. Vão perder para a Croácia no primeiro jogo. O Mário tem o direito de ter Aliás, falando em países e seleções, vocês viram que coisa bonita aconteceu entre o Peru e a Dinamarca? O Peru, depois de 30 anos, voltou à Copa do Mundo e gravou um vídeo apresentando o país à Dinamarca. Que vai ser o primeiro adversário do Peru. Foi muito bonito. Agora vê o que é um país com educação. A Dinamarca gravou um vídeo com uma música em homenagem ao Peru. Os príncipes andinos. O Peru se levantou, a princesa andina. Foi um negócio muito bonito. E eu achei uma demonstração de educação. Fora do futebol. As pessoas aprenderam por que os países nórdicos são os que têm o melhor IDH, são os países em que as pessoas vivem felizes. Por conta da educação. A Justiça Federal em São Paulo determinou o desbloqueio de 50% dos bens do ex-presidente Lula. Só que eles terão que ser inscritos no inventário da ex-primeira-dama Marisa Letícia. A ideia, obviamente, os advogados queriam que esse desbloqueio que fosse feito, que fosse desbloqueado os recursos provenientes da aposentadoria que ele tem do INSS como anistiado político, mas a Justiça indeferiu o pedido. Parte desses recursos já haviam sido bloqueados por ordem do juiz Sérgio Moro. Então, entre os bens que estavam bloqueados, há aplicações em planos de previdência privada de mais de 9,5 milhões, automóvel e até um bote
A pessoa tem um bote, é o fim da várzea. É o fim da várzea. Tem um bote. Dona Magda, eu queria comentar... Normalmente, grandes ladrões têm iates. É chinelão até como ladrão. Eu queria comentar um vídeo que circulou hoje. É um vídeo de uma pessoa muito importante que eu até nominei como nosso ídolo aqui. Fui acompanhado pela bancada. Doutor Bretas. O doutor Bretas que mandou aquele ofício para o Gilmar Mendes, que estava revisando todas as suas decisões. Mas naquele dia, simultaneamente, estava acontecendo uma audiência onde o ex-presidente Lula depôs num processo como testemunha do Sérgio Cabral. Eu me lembrei qual é o processo. Do depósito como Sérgio Cabral, o Lula depois de lá e depois puseram outras pessoas também. E nesse vídeo, o doutor Bretas, que tem sido brilhante nas suas condenações e nas suas sentenças e nos seus posicionamentos, não tem levado livre ninguém. Ele condenou todos. Mas, nesta audiência, terminados os depoimentos, ele fez, e é gravado, o vídeo está ali, o Brasil inteiro viu, e ele contando das suas meninices ali, de que na época era apoiador do ex-presidente Lula, ou que participou de um comício, e o país inteiro hoje passou tratando desse assunto, destilando todo o seu mau humor em relação ao juiz, né? Eu vejo que as suas decisões estão tão acima dessas questões menores políticas, que o que ele fez, o que ele contou, o que ele fez na sua meninice, lá nas suas peraltices, né, num momento de descontração, não no juízo, onde ele não estava, a pessoa de quem ele estava falando não era réu no processo dele, e ele não tem, sob sua condução, nenhum processo onde aquela pessoa seja réu, portanto ele pode falar o que ele quiser. Então eu só queria fazer esse esclarecimento, porque eu nominei ele como uma pessoa assim, de tanta retidão, de tanta caráter, e hoje surgiu essa notícia pelo Brasil inteiro, né? Não dá para elogiar o burro antes de atravessar o ponto. É difícil, né? Não, eu fico pensando que, bom, em primeiro lugar, ele foi sincero. Quantas pessoas não apoiaram o Lula? O próprio Gustavo Vitorino disse que votou no Lula. Votei em 2002, eu votei nesse cara. Eu também votei porque eu achei que esses caras são tão corretos, são tão conscientes. Eu achei que ia mudar falam mal de todo mundo, eu digo, foi a única vez que eu votei no PT, vou votar nesse cara, esses caras são sérios. De repente vai mudar. Exatamente. Eu acreditei, mas 6 meses depois eu queria me esconder debaixo da mesa. Não, e o próprio ex-presidente fica dizendo que é perseguição política, que isso, que aquilo, e acho que ele também deu um recado. Vem cá, tanto tempo atrás eu também acreditei em você. Apesar de não ter realmente ligação nenhuma, ele estava escutando um processo que está com o Sérgio Moro e tal, mas eu acho que pode ter sido até um recado nesse sentido. Não é perseguição, né, de ninguém contra o senhor. Eu também acreditei no senhor, muitas pessoas acreditaram, e olha no que deu, né? É por isso que os salvadores da pátria, esses são, assim, a gente falou nisso ontem, são muito perigosos, porque ninguém vai salvar a pátria. Ninguém vai, não se iludam. As pessoas podem ter uma boa administração e boas intenções, mas não o salvador da pátria. Para mim não existe o salvador da pátria, até porque não existe a fórmula exata de salvar a pátria. Então, esse discurso de que somente uma pessoa ou somente uma atitude vai salvar tudo isso, eu tenho muito medo, sinceramente. Eu não acredito. Tem absoluta razão, porque como é que você vai forjar? É como o sucesso. O sucesso você não explica, o fracasso sim. Você faz um grande sucesso, uma música, estourou uma brincadeira, estourou a música. Como é que foi isso? Você não explica. Agora, quando você fracassa, foi porque foi mal produzido, foi isso, foi aquilo. Como num administrador que fracassa, né? Administrar com dinheiro. Mas essa é a grande vantagem do Bolsonaro, não é salvador da pátria. Ele é um moralizador da pátria. A pátria tem que se moralizar. O que falta nessa pátria é uma ausência de moral e de respeito. Isso ele vai fazer. Mas será que ele é essa pessoa? Mas ele é essa pessoa. Né? Ele tem toda essa moral. Ele nunca teve uma mancha contra ele. E ele é um cara de uma personalidade. O jeito que ele trata. E atitude. Mas assim, as coisas não são tratadas... Desculpe, Gustavo, já vou te passar. Não são tratadas... No meu ponto de vista, na violência, eu acho que todos os enfrentamentos que ele faz e da forma com que ele se posiciona é a base da força. E eu não acho que isso vai resolver. Eu também acho. Então, assim, cada um, cada qual, cada um pensa de um jeito que é Eu até concordo em parte contigo, Carla, e que você é uma mulher que tem um conhecimento bem grande a respeito de política. Só que
com a concorrência que ele não, tem... Eu sei, Chão. Ele tá ganhando disparado. É Alckmin não pode nem sentar aqui, porque ele já que tá falando em abandonar. o Aécio. Tá falando em abandonar. O Lula na cadeia. E o Boulos aqui, ele é um agitador. Manuela para presidente, isso é uma piada. Tudo é piada ali dentro. Ali. O candidato a presidente vai ser o Dória. Hoje aconteceu um fenômeno muito curioso, que eu confesso não encontrei explicação e nem foi publicada nenhuma explicação. O canal do YouTube do Jair Bolsonaro foi tirado do ar. Milhões de seguidores, que é onde pegavam as viagens dele, coisa e tal. Ele não era um canal de notícia, era um canal de viagem. Ou ele respondia quando recebia alguma acusação, algum babaca ia botar a cabecinha pra fora e atacava ele respondia, coisa e tal. Hoje o canal do YouTube do Jair Bolsonaro foi tirado do ar. O pessoal do YouTube não deu nenhuma explicação, não deu essa situação. Todos os demais candidatos que têm canal no YouTube não foram absolutamente atacados. Continua lá o canalzinhas fazendo, dando os discursinhos dele. Do Bolsonaro saiu do ar. O deputado Jair Bolsonaro disse que não foi a equipe dele, que foi alguma coisa da direção do YouTube. A direção do YouTube não fala. Isso é que nem aplicativo, ninguém explica nada. Nós falamos... Vai ser o seguinte, a sensação que eu tenho é que o Bolsonaro é pão de ló, velho. Quanto mais bate, mais ele cresce. Isso eu acho também, certeza, mas aparece o nome dele. É a mesma coisa do Lula também. Quanto mais se falava no Lula, ou mal, sabe? Se ele é bom ou se ele é mau, ele tá sempre na notícia. Assim, o que vai acontecer, e eu continuo mantendo a minha opinião, o Bolsonaro, para se eleger, ele precisa do outro lado forte. Olha, que eu quero voltar a falar sobre o plebiscito que o governo foi derrotado. O antagonismo que você ontem na Assembleia, e hoje eu estava ouvindo o vice-governador falar, eles vão usar uma outra medida, vão tentar fazê-la de outra maneira. E o Fábio Bernardes, que assiste o nosso programa, me mandou agora aqui uma notícia de que de 22 a 26 de maio, o Instituto Amostra fez uma pesquisa e perguntou a mais de 1.500 eleitores de 30 cidades aqui no nosso estado a opinião sobre o plebiscito para a venda das estatais. Quando questionado sobre a realização do plebiscito, 61,8% dos entrevistados disseram ser a favor. Na pergunta sobre a privatização de estatais como CE, CRM e Sulgás, a resposta confirma a rejeição à venda. 41% são contra e 8,8% totalmente contra. Os que são a favor somam 20,5% e os totalmente a favor, 5,5%. Número dos indiferentes? 22,9%. Que decidiria exatamente. Conhecedor das pesquisas que indicam rejeição à venda de estatais, o chefe da Casa Civil, Kleber Benvenu, diz ter convicção de que na campanha seria possível mudar a opinião dos eleitores, detalhando a situação difícil. De quem é essa pesquisa, Marga? É da Amostra. Assim, é que eu acho engraçado, né? Esses mesmos que votaram contra a pesquisa de opinião, que as pessoas... vêm com o discurso agora na eleição de democratas. Exatamente. Porque a democracia, e eles não querem democracia. Quer dizer, democracia nos olhos dos outros é bom, né? Mais ou menos. E eu tenho certeza que se o governo esclarecer o que está acontecendo com essas empresas, com o Caixa do Estado do Rio Grande do Sul, ele privatiza. Vitorino, você tem absoluta razão. Você sabe que hoje, na coisa da democracia, eu sou fã do presidente Obama, já falei 500 vezes, li biografias, li discursos e conheço bem a história do Obama e da dona Michelle, a advogada esposa dele. E aí eu comecei a comentar, ouvi um cidadão, um ex-assessor do senhor Trump dizer que ele não gosta de ler, que ele não lê e tal, etc. E porque eu fui indicar os 5 livros que são indicados pelo senhor Bill Gates. Bill Gates, que tem 80 bilhões de dólares da sua fortuna e que doou mais de 20 bilhões, seria hoje o homem mais de 100 bilhões de dólares mais rico do mundo. Então ele deu os livros, eu falei nos livros, eu fui atacado violentamente, né? Não, porque ele tem formação na universidade, mas eu não estou falando isso, eu só falei que ele não gostava de ler, isso aí, que ele perseguia o sucesso, que ele quer ser famoso. Bom, mais famoso que o Trump não tem como, né? Presidente dos Estados Unidos, não tem como, né? Então as pessoas parecem que não entendem as coisas e tal, quando a gente fala. Elas entendem como quer. E eu, dos 5 livros que o Bill Gates recomenda ler, eu tenho 2 aqui que me interessam. Um eu conheço bem a história,
do Lincoln, como in the bardo, da juventude, dos primeiros anos dele, como casado e tal. Um romance assinado pelo George Saunders, aliás, que rendeu o prêmio Man Booker de 2017, que conta a história do falecimento, da devastação que foi na vida dele, a morte do seu filho com 11 anos de idade. Ele tinha um filho mais velho, o Robert, que inclusive serviu na Guerra da Secessão. E eu conheço a história porque das biografias do grande Abraham Lincoln que eu li, assinada pelo alemão Emil Ludwig, ele conta essa história e como ele ficou. E o outro livro que eu também quero ler, que eu não conheço o livro, é sobre o Leonardo da Vinci, que para mim foi o maior gênio da humanidade. Esse foi o maior gênio da humanidade. Tenho 5 livros, mas eu me atenho somente a esses 2 livros, que o Bill Gates lê e recomenda. Acho lindo isso, né? Um homem como o Bill Gates, olha, eu recomendo, se vocês quiserem ler, eu li, gostei, por isso, por aquilo e tal, e faz aqueles comentários, um homem tão importante como é o Bill Gates. Falando em livros, o piadinha que lembra de você por causa do livro. O sujeito entra na livraria e pergunta para a bibliotecária, por favor, onde eu encontro um livro que conte a história de países socialistas com liberdade, com pujança? Aí a moça diz, ali no segundo corredor, ficção científica aqui. Mário Barcelos, os aniversariantes. Deixa os aniversariantes, já passamos para lá. Rapidinho. Siegfried Wagner, quem foi? Foi o filho do grande Richard Wagner e da dona Cosima, que era filha do grande Franz Liszt, grande compositor, que fez músicas maravilhosas, inclusive o Sonho de Amor, que é um clássico da música erudita, da música clássica do mundo. Siegfried Wagner estaria de aniversário hoje. Thomas Mann é um escritor alemão que teve os seus livros queimados em 1933 na famosa fogueira de livros daqueles que eram considerados pelo regime nazista não arianos, né? Ele escreveu um dos grandes livros da cultura alemã que se chama A Montanha Mágica. É um livro que até já mostrei aqui em outra oportunidade. Ítalo Balbo, um político e militar italiano que morreu em 1940 no início da Segunda Guerra. O Sukarno, que era um político indonésio. O Fábio Barreto, cineasta brasileiro, e a ex-senadora Heloísa Helena, política brasileira, e que hoje é vereadora em Maceió. Muito bem. Carla. Um adendo, Mário. Fala. Esse Sukarno foi um grande ditador da Indonésia, colocado pelos Estados Unidos lá. A mulher dele foi a mulher que teve mais sapato da história da humanidade. É verdade, Imelda Marcos. Imelda Marcos. Mas o Sukarno é outra. Não, a mulher do sapato é a Imelda Marcos. É Imelda Marcos. Ela era a mulher do Ferdinando Marcos. Não era outro ditador. Não era do Sukarno, era outra ditadora. Olha aqui, ó. Prestem atenção e protejam-se, porque nós teremos geada e temperaturas negativas no estado do Rio Grande do Sul já a partir desta noite. Fala, cara. Uma boa notícia aqui no WhatsApp. Ao menos minha esperança de um Brasil melhor renovou há 6 dias. Já assistindo Atualidades Pampa, o Juliano manda a foto do filho, que coisa amor, mais bebezinho. bonitinha. O bebezinho já nos assistindo. O outro telespectador. Oi, Carla. Fiquei muito preocupado com essa história da carteira. É um absurdo. Vocês tocaram no assunto e não dão a opinião se isso realmente vai acontecer. Por favor, opinem. Mas isso é inconstitucional. Deu, né? A gente não pode, vai saber. Se eles resolverem, é inconstitucional, mas e se eles resolverem? É inconstitucional, absurdo, idiota, um negócio que não existe. Isso é coisa de país socialista. Pode continuar com o passaporte, mas se o cara tá sem dinheiro, vai embora como? Tô falando. A gente tá virando Venezuela. Isso aqui tá virando Venezuela. Parou, não fala essas leis idiotas. Essas leis idiotas começaram. Isso quem disse foi um dos líderes dos caminhoneiros. Deixa a Carla falar. Tá tabelado isso aqui. Sendo uma decisão do STJ, ela acaba vinculando algumas outras decisões. Então, essa decisão vai... Vinculando não, vai criar jurisprudência. É isso que eu quero dizer. Não, mas eu acho que tem que tentar reverter isso no STF. Ela é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que permitirá que todos os juízes se baseiem nele como jurisprudência e passem a decidir igual. Dessa forma. Dentro da força-tarefa da Lava Jato, a força-tarefa aponta a relação do Instituto da Família do ministro Gilmar Mendes, aquele, com a Fecomércio,
que foi presidida por Orlando. Você lembra do Orlando, aquele Orlando Diniz? Trouxemos que foi um todas dos as que notícias ganharam a liberdade. Tá, a liberdade gente, olha dele só, agora. vamos só aqui pontuar. FEComércio Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é isso aí, Rio de Janeiro. Esse Orlando Diniz é o ex-presidente da FEComércio, que ficou apenas 15 dias solto, que foi um que no ofício que nós trouxemos do Bretas aqui pediu uma explicação especial sobre esse, dizendo ele financiou todo o crime do Rio de Janeiro com seu dinheiro. E isso não é motivo para que ele fique preso. Está no ofício. O Bretas perguntou, inclusive, o Gilmar Mendes não pode tratar a corrupção como um crime menor, que é a opção. E é o que ele faz, né? Que é a expressão que o Gilmar Mendes usa nas peças processuais dele. Como se fosse roubo de galinha. Como se fosse roubo de galinha. Eu estou inscrito com a dona Magda aqui desde antes dos aniversariantes, mas eu não me importo de ficar para trás. Então fala de uma vez. De uma vez ele tem que correr ainda? Não tem. É que eu estava chegando... Não fala agora, porque a gente tem outras coisas. Eu estava chegando aqui quando saiu a notícia da Câmara Municipal, que terminou numa balbúrdia. Na verdade, estava sendo votado lá um pedido de urgência urgentíssima para um projeto que é a extinção das licenças prêmios. E para votar isso, como tem prazo, precisava mudar o regime de urgência. Então passou para 45 dias. Conseguiu, a Câmara aceitou o pedido do prefeito, então foi votar. E a questão é que a sessão terminou com os funcionários lá que lotavam as galerias aos gritos de greve, exatamente, aos gritos de greve. Então andará o projeto em regime urgentíssimo para extinguir as licenças prêmios dos funcionários municipais. A rapaziada quer perder a moleza, né? Quer perder licença-prêmio, acúmulo, não gatilho de salários. Não querem perder. Todo mundo. É o caso do Estado aí. A hipocrisia. Não, porque somos democratas. Aí não, deixa o povo decidir se quer privatizar. Mas o povo, tu já viu? A CE quebrar ou não. Mas tu viu deixa se o povo decidir. Não, mas essa pesquisa Não, Gustavo Vitorino, vamos respeitar as coisas. Não, eu respeito pesquisa, mas a decisão é em eleição, em votação. Eu só estou lembrando que nós lemos uma pesquisa aqui. Sim, mas se pesquisa decidisse eleição, essa é só uma pesquisa. Dá o direito às pessoas votarem, dá o direito às pessoas decidirem. Eu duvido que as pessoas compareçam para votar. Do governo, o Banrisul dá o lucro, que bom, então tem que vender. O dia que tiver prejuízo, ninguém vai comprar. Isso que o Banrisul não pode ser do governo. Não, mas peraí, Chicão. Não vamos misturar Banrisul. Eu sei que todo mundo acha que o Banrisul... Não, mas é que Banrisul não dá para comparar com essa. Não dá para misturar Banrisul com CE. Olha, eu vou te falar, até a Sulgás é lucrativa, entendeu? Até a Sulgás é lucrativa, tem um resultado muito bom. O problema da Sulgás é que é o seguinte, o que o governo quer com distribuição de gás? Agora, mas dá uma olhadinha no que o Bolsonaro acha sobre estatais. Mas a parte política, a parte econômica do Bolsonaro, eu não sou a favor. Eu sou a favor da parte moralista do Bolsonaro, da segurança que o Bolsonaro vai trazer para o país. Porque o Brasil pode ter dois tipos. A China tem dois governos. Tem um extremamente duro que dá segurança e moral, que é o governo, com uma economia aberta e livre. Tu pode ter uma economia aberta com o Bolsonaro. Sim, mas é que não são as decisões dele. Ele é mais da estatização do que propriamente da liberdade do mercado. É exatamente por isso que a gente fez esse questionamento. Ele vai querer fazer o Bolsonaro estatizante? Sim, ele já votou várias vezes contra possíveis privatizações e tal. Ele já falou, Gustavo, dá uma olhadinha. É que distorce muito o Bolsonaro, Gustavo. Não é que é distorção, a gente está falando o cara fez uma lei contra o estupro e depois dizer que o cara é um estuprador. Não mistura. Mas existe um ranço contra o Bolsonaro na sociedade. Agora, existe pelas declarações fortes que foram dadas por ele. Antes de ser candidato. Isso não pode, não é para pagar. Não dá. O Bolsonaro tem uma qualidade. A qualidade dele, que é o primeiro, ele é objetivo e fala o que ele pensa, né? Não mente, não se esconde. Eu posso me candidatar. Eu voto na senhora. E outro assunto, o Bolsonaro tem uma linguagem simples. Isso é. Ele é muito simples para falar. Tem que falar o que é, né? Tem que falar. Agora, olha aqui, presta atenção. Agora eu vou fazer uma pesquisa com vocês. Quem de vocês não viveu esse momento? Meu amigo Flávio Borges fez uma postagem, diz assim: cansado de gente querida na hora de pendurar a conta no café, no restaurante ou em eventos e depois faz a ofendida quando tenho que ir atrás cobrar a conta. Que tal essa?
Bah, como eu conheço gente. Eu também. Algum próximo? Os guri aqui, se estivessem prestando atenção, também talvez tivessem amigos também. Eu sou convidado por todos os restaurantes, porque eu sou celebridade. É diferente, então eu nem sei como é que esse papo te conta. Será que tu não é essas daqui que faz ofendida? Não sei, não fico ofendido. Eu vou no Eleven, eu tenho uma mesa. Eu vou lá no Charim, tem uma mesa. Eu tenho uma mesa na minha casa também. Não, a verdade é o seguinte, o Chicão não paga conta, isso é verdade. Não, mas eu não pago conta não é porque eu dou carteirada, não pago conta porque as pessoas se convidaram. Eu quero uma coisa tua, Chicão. Uma foto que tu teve aqui, vai encher de gente aqui. Isso aí na noite. Ele sabe aproveitar. Essa insinuação do Vitorino não foi legal, Chicão. Não, mas eu não fico nem um pouco chateado. Porque ele ama o Vitorino. Se eu vou Gramado, eu sou disputado por 3 hotéis. Se eu vou pro Rio, também. Eu concordo contigo e estou chateado com a insinuação do Vitorino. É que as pessoas não são acostumadas com popstar em Porto Alegre. Digital influencer na era analógica. Tu é mais ou menos isso. Digital influencer na era analógica. É gozado. Os tão bacaninha que tem 300 mil acessos e 50 mil curtidas, fico na fila lá do Prezo. E vou te contar uma coisa, Chicão. Vou te contar uma coisa. Todo mundo quer ser igual a eles. Quem diz que não quer, tá mentindo. Quem quer ser como os influencers. Todo mundo fica disputando para ser igual. As pessoas querem ser isso. Exatamente. Pra ser famosa. Eu queria pagar. Tem um dia que eu tirei o dinheiro. Não, Chicão, não dá, não paga. Tudo que eu fica pra ti. Olha aí, viu o que disse? O que foi? Eu não disse nada, mas... Ele disse, tirou o dinheiro da onde? Olha aí, me vigia. Tá demais o Vitorino. Tá demais o Vitorino. Pô, o Chicão declarando amor pro Vitorino e o Vitorino respondendo dessa maneira. Por que tu acha que ele ama o Vitorino? Porque ele leva um beijo, um coice. Quando eu fui casado, a mulher morria de ciúmes comigo. Ela quebrou a casa toda. Porque viu que disse que na internet tinha uma mulher afim de mim. Depois porque ela descobriu que eu era casa, quebrou toda a casa. Quebrou a televisão, a porta foi pra dentro, o espelho, foi um horror lá. A televisão era de tubo ainda, não? Televisão de tubo? Tinha um bombril na antena. Televisão de plasma, essa televisão de tubo não tem. Eu queria ter uma de tubo. Mas claro, é boa. Hoje vale um monte. Dura 30 anos. Eu tenho uma de tubo pequenininha, posso te dar de presente. Eu vou querer botar na sala. É retrô, é a coisa mais fértil. Eu tenho na sala lá uma televisão de plástico. Tu gosta de retrô? Mas claro. De plástico. Eu não me ofendi. Eu sou plástico. Olha essa, então. O programa não acabou, gente. Vamos se organizar. Que isso? Eu tô em casa. Olha aqui, ó. Marne, quando vi aquele terno marrom, eu lembrei da raposa daquele filme antigo. Contigo. Do Pequeno Príncipe. É o Rodrigo Chavorari. O que essa bancada tem contra o marrom, hein? Nós não, foi o telespectador. Eu tô de marrom. Mas eu não gosto. É uma tu não tá aqui de frente do marrom. Olha aqui, ó. Hotel, que é uma suíte marrom. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Ela não chega perto dele. Olha aqui, ó, presta atenção. Porque como nós operamos mais ou menos na mesma frequência, Pois não. eu tô de marrom, tu tá de castor. Pois não. Essa cor é castor, que é prima irmã da telha. Lembra que cor é essa tua roupa? É telha. Sabe por quê? É porque eu realmente acuso uma crítica. Que é isso, Gustavo Vitorino? Agora é aquele negócio. Aí não veio aqui, não foi suportável. Não dá, cara. Não, eu queria dizer que, na verdade, eu acuso a crítica, porque eu me esmero para estar à altura do telespectador. Então, quando recebo uma crítica tão candente assim quanto a cor dos restaurantes... Eu não estou fazendo crítica, eu estou ajudando a definir a cor da tua roupa. Fico preocupado. É castor. Eu acuso. Da próxima vez, tu olhar para esse terno e dizer assim, não, hoje eu não vou colocar. Não, pode vir que é bonito. Pode vir que é bonito. Agora, as mulheres discriminam os homens. Quando é nas mulheres, é nude. Eu dou um conselho, Ruxo. Fica usando, porque aí a dona Carla Krieger vai dizer pra você a bancada feminina me destruiu aqui. A parte feminina da bancada. Não, presta atenção. Eu não disse nada da tua roupa, eu ajudei a definir a cor. Pois não. A cor. Ajudou muito, parecido com telha. Ajudou muito. Mas é que isso é antigo. Eu queria te agradecer, mas legal, dona Maria. Mas é que assim, ó... A senhora ajudou tempo muito. Tem esse
Me diz quanto tempo. 25 anos. Só vai piorar. Ainda bem que a produtora me salvou. Ainda bem que Ano da formatura. Acabou o programa, chegou, acabou. Um beijo, uma boa noite pra vocês, até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tchau. Vamos embora. Vamos embora. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.